é um vídeo bem diferente e a gente vai conversar sobre um tema muito importante para o teu fluxo financeiro. Eu abri uma caixinha nos meus stories e falei assim para as pessoas, fiz uma pergunta. Qual o principal problema, qual a área mais deficitária do seu mapa nesse momento? A maioria está relatando justamente problema financeiro. Pelo problema que a pessoa apresenta, fica relativamente fácil a gente entender qual situação ela está enfrentando no mapa dela e o que precisa ser consertado. Mais importante do que a gente saber o que está errado é saber o que fazer para mitigar, para melhorar a condição daquela situação. Então esse vídeo ele é bem especial, a gente vai falar de um tema bem diferente, vale muito a pena, porque é uma verdadeira aula. Para quem não sabe, eu sou aluna de astrologia, o meu mentor de astrologia védica é o Dr. Arjun Pai. O Dr. Arjun Pai, para mim, é uma fonte de conhecimento, e eu sou a distribuidora desse conhecimento que ele me passou nos estudos que eu já tive com ele. E você vai entender por que eu estou falando de fonte e estou falando de distribuidor. Portanto, se você está assistindo esse vídeo, saiba que você é um privilegiado, porque é um vídeo muito importante e de um conhecimento muito profundo que vale a pena distribuir. Observando essas caixinhas, observando esses problemas que as pessoas vêm enfrentando, a gente consegue identificar que tem muita deficiência do elemento água. E eu quero entrar numa série com vocês sobre como nós somos protegidos pelos gurus. Quem são os gurus na astrologia védica? Júpiter, Brihaspati, Guru, ou Vênus, que é Shukracharya. Como eles atuam de forma diferente no nosso mapa. E a partir daqui você vai entender o que também pode estar acontecendo na sua vida. Vamos lá. Júpiter Guru, ele distribui o elemento Akash. O elemento Akash, o elemento éter, Akash Tattva, ou o elemento éter, é distribuído por Júpiter. Mas existe a fonte desse elemento. Quem que é a fonte do elemento Akash? É o Lagna, ou Lagan, que significa união. O que é Lagna na astrologia védica? É o ascendente. Olha a importância do Lagna no seu mapa. Existe uma diferença entre Lagna e ascendente, mas aqui só para ficar mais didático, a gente vai tratar Lagna como ascendente. Mas saiba que Lagna vem da palavra Lagan, que significa união. União de quê? Lagna ou ascendente é a primeira casa do seu mapa. É a entrada da alma no plano material. É quando a alma faz o Lagan, a união com o corpo. Então ele se manifesta no plano material. Ele percorre a jornada das 12 casas e sai do mundo material através da casa 12. Então, Lagna é a união da alma com o corpo e a manifestação da vida. Por isso que a casa 1 também é Deha. Deha significa corpo físico, porque é na casa 1 que se manifesta o corpo físico de uma pessoa. A fonte do elemento éter é o Lagna. Porque o Lagna, ele tem todo o conhecimento já das suas vidas pregressas, por exemplo. Você vem com essa bagagem das suas vidas pregressas. Você tem o conhecimento, ainda que ele esteja no elemento éter. Quer ver um exemplo? Onde você salva os seus arquivos? Você não salva na nuvem? É como se todo o conhecimento de tudo que existe está no elemento Akash, no elemento éter. É como se essa consciência ficasse pairando no ar.
E quem vai distribuir esse conhecimento? O Karka, o regente do conhecimento, que é Júpiter. Então, nós temos o Lagna, e onde Júpiter estiver no seu mapa, é dali que existe a maior distribuição de conhecimento da tua vida. É ali que flui todo o conhecimento da tua existência atual. E aí a gente tem um outro guru, a gente tem Vênus. Presta atenção nisso. Vênus é o distribuidor do elemento água. Dentre outras coisas, o elemento água, ele significa fluxo. A gente precisa ter um bom fluxo de água para ter um bom fluxo de vida, para ter um bom fluxo de bens materiais, para ter um bom fluxo de Lakshmi, de dinheiro inclusive. Se Vênus é o distribuidor do elemento água, se Shukracharya é o distribuidor do elemento água, a fonte do elemento água é a lua. Se eu tenho uma lua deficitária no mapa, se eu tenho uma lua aflita, por exemplo, num mapa, o que é uma lua aflita? É uma lua em conjunção com Rahu, com Ketu, com Saturno. Se eu tenho uma fonte de água aflita no mapa, ela vai gerar problemas para ser a fonte dessa água. Digamos que você vai comprar água. Se você tiver problemas na fonte, você vai ter problemas na distribuição. Se o fornecedor de água, você vai lá comprar para vender. Se o fornecedor de água tiver com problemas no abastecimento, você não vai conseguir vender e distribuir. Se a sua lua estiver aflita, você vai ter problemas com o elemento água no seu mapa. É muito possível que nativos que tenham a lua aflita, eles tenham problemas financeiros com o fluxo de distribuição de recursos financeiros, por exemplo. Existe uma escritura, vamos dizer assim, só para ficar mais didático, sagrada, que é o Garuda Purana, que ele vai falar de um rio que se chama Vaitarani. Esse rio, deixa eu só ver se eu falei certo, Vaitarani ou Vitarani, eu não decoro esses nomes, mas eu sempre escrevo, peraí. Vaitarani, é isso mesmo. Esse rio Vaitarani, ele é um rio que está descrito nesse Garuda Purana, que vai falar que é um rio que você vai encontrar no seu pós-morte. Toda entidade viva, toda alma de toda entidade viva vai ter que cruzar esse rio no seu pós-morte. As águas desse rio, elas são turbulentas ou elas são límpidas e calmas, de acordo com as suas ações da tua vida atual. Então, os seus karmas ou as suas ações vão influenciar o resultado desse rio no momento do seu pós-morte. E isso você acaba herdando relativamente em vidas posteriores, que são os karmas hereditários. Os karmas hereditários, eles são entendidos também como aquilo que a gente herda dos nossos ancestrais, mas tem muitas coisas inacabadas de uma vida que vão se manifestar em outra, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma das aulas do Dr. Arjun Pai. Ele fala de uma posição de Ketu. Eu não vou lembrar agora, mas é uma posição de Ketu específica, depois eu vou pesquisar de novo para falar para vocês, que vai dar uma indicação de que aquela pessoa, se a pessoa nasceu, pronto, lembrei, se a pessoa nasceu num dasha, num período regido por Ketu, é porque ela não concluiu o seu karma na sua última encarnação. Ela pode ter desencarnado de forma súbita.
ela não concluiu, faltava ainda prana, faltava ainda um tempo para ela cumprir. E subitamente ela desencarnou. Ela pode ter desencarnado de várias formas, ou porque ela provocou isso, ou porque foi provocado de forma súbita. Então ela nasce da onde ela parou. Tem, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o bookmark, que é o marcador de página. Pode ser essa linguetinha aqui. Se a sua vida terminou onde estava, deixa eu ver se pode aparecer aqui, onde estava essa linguetinha, você desencarna e você encarna e começa de onde você parou, onde estava esse marcador de página. Isso para quem nasce num Dasha de Ketu. Por que eu tô falando tudo isso? Porque na tua vida posterior, se você tiver uma lua aflita, você muito possivelmente vai ter problemas no fluxo financeiro, que são problemas que vieram das suas últimas vidas, muito possivelmente. Problemas que foram gerados pelas suas ações. As suas ações culminaram num problema, por exemplo, atual com fluxo de dinheiro. Então, lembrando lá do começo, como que se forma um rio? Vamos dar um exemplo dos glaciares. Você tem aqui o glaciar, é derretido o gelo, e ele vai formando caminhos e vai distribuindo essa água. Da mesma forma, a lua é como se ela derretesse a água, para ficar bem didático, e Vênus vai distribuindo esse fluxo. Se você tiver problemas no abastecimento, você vai ter problemas na distribuição. E por que isso tem a ver com a sua vida financeira? Porque Vênus e água representam um fluxo financeiro na sua vida. De acordo com o Vastu Shastra, existe, por exemplo, um ponto, uma direção, das direções, né, norte, sul, leste, oeste, existe uma direção que representa justamente fluxos de dinheiro. Quando eu faço a consulta de uma pessoa, eu estou olhando todos esses detalhes. E com a experiência, a gente aprende a bater o olho e já identificar as coisas. Então, muitas vezes eu vejo ali, poxa, essa pessoa, ela tá com problema no fluxo, na distribuição de água, no fluxo financeiro da vida dela. Então, eu vou usar de determinada direção, de acordo com o vasto, dentro da casa dela, de novo, né? Que direções são estas? Norte, sul, leste, oeste. Tem uma direção dessas que é especificamente para consertar o fluxo de água na vida do nativo. O fluxo financeiro na vida do nativo. Ali eu vou colocar um yantra de Vênus. Num ponto específico eu vou colocar um yantra da lua. Eu vou melhorar, se for uma lua muito aflita, por exemplo, eu tenho uma lua aflita. E eu mexo com a astrologia, que de acordo com o meu mapa já vem de vidas anteriores. Provavelmente foi algo inacabado na minha vida. O que eu tenho aqui, eu vou compartilhar com vocês, ó. Se você vê ali aquele quadradinho douradinho, ali, aqui, ele tá exatamente ele tá ali porque ele tá na posição que ele tem que estar, de acordo com o Vastu Shastra. Aquele é um yantra, é uma forma geométrica sagrada dos Navagrahas, dos 9 planetas. Sobretudo porque eu mexo com a astrologia, então eu tenho que reverenciar aquele yantra diariamente, reverenciar os 9 planetas diariamente, porque eu mexo no mapa, na vida das pessoas. Tem um exemplo que eu não canso de dizer que é, uma vez eu fui fazer o mapa de um Maharaj, de um monge, e ele falou assim para mim, ser astrólogo védico é como se a gente pudesse conhecer o que Deus pensou a respeito do nativo. Olha que chique. Imagina uma pessoa ter a permissão de olhar para um mapa, de saber o que Deus pensou a respeito daquela pessoa no momento que ela nasceu. Por isso essa é uma atividade que tem que ser muito séria. Por isso essa é uma atividade que a gente tem que ter o quê?
as bênçãos de todos os planetas. Porque se os devas não abençoarem o astrólogo, ele não consegue enxergar muita coisa. Ele pode aprender, aquilo pode não fazer sentido para ele. Ele tem que ter a bênção dos devatas. Em suma, se você tiver uma deficiência no elemento água no seu mapa, invariavelmente você vai ter problemas financeiros. Esse problema pode estar com a sua Lua ou esse problema pode estar com a sua Vênus. Esse problema pode estar na fonte da distribuição dessa água, como esse problema pode estar na distribuição dessa água. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Só a título de curiosidade, né? O Sol é a fonte do elemento fogo, o distribuidor é Marte. Ketu é a fonte do elemento terra, o distribuidor é Mercúrio. Rahu é a fonte do elemento Vayu, Vayu Tattva, do elemento ar, e o distribuidor é Saturno. Dentre outras coisas, só para a gente fechar matando essa curiosidade, dentre outras coisas, Rahu representa dióxido de carbono. Ele rege o Vayu Tattva, né? O elemento Vayu. E ele também representa dióxido de carbono. Por isso que Rahu muitas vezes pode dar problemas, embora ele seja a fonte do elemento ar, ele pode dar problemas com prana, com a energia vital de um nativo. Prana é a força vital de uma pessoa. Por quê? Porque justamente ele representa dióxido de carbono, representa vírus, representa uma série de coisas, tá? É isso. Deixa seu comentário aqui, porque eu acho que esse vídeo foi bem importante, tá? Um beijo em vocês.